Vamos começar falando dela, claro, a estrela, pelo lado negativo, do final de semana, a Enel. O fornecimento de energia continua interrompido nesta segunda-feira em algumas regiões de São Paulo. Ao todo, 2.100.000 casas foram afetadas desde a última sexta-feira. Algumas estão sem energia até agora. De acordo com a Defesa Civil, 7 pessoas morreram na região metropolitana e no interior do estado. O Tribunal de Contas do município acionou a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, solicitando um plano emergencial da Enel, concessionária que atua na capital paulista. Cadê o nosso ministro, hein? Da pasta, hein? Na manhã de hoje, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou que a Enel tem 3 dias para resolver o problema. Vamos acompanhar que eu estou curioso. Claro para a Enel que, ao contrário do que ela disse, que não tinha previsão de entrega dos serviços à população, eu disse que ela cometeu um grave erro de comunicação, um grave erro de seu compromisso contratual com a sociedade de São Paulo, de não dar uma previsão objetiva. Eu disse para ela que ela tem os próximos 3 dias para resolver os problemas de maior volume, ou seja, ela só vai poder, ao final desses 3 dias, apresentar, se necessário, questões pontuais de locais onde ela não consegue ter acesso por fato superveniente. Mas, de uma maneira geral, ela tem que restabelecer, nos próximos 3 dias, a parte mais substancial da energia do povo de São Paulo. Então, povo de São Paulo, espere aí pelo menos mais 3 dias para ver se volta a energia. O ministro Alexandre Silveira e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, trocaram acusações sobre a responsabilidade da concessão da Enel em São Paulo. Tarcísio afirmou, abre aspas, se o Ministério de Minas e Energia e, sobretudo, a ANEEL tiverem respeito com o cidadão paulista, o processo de caducidade será aberto imediatamente, fecha aspas. Em resposta, Silveira disse que, abre aspas, gostaria de lembrar a Tarcísio que o diretor da ANEEL foi nomeado em gestão de Jair Bolsonaro, da qual o republicano, partido do Tarcísio de Freitas, fez parte. Vamos abrir o debate. Muito bem. Ricardo Rous, o que você achou? Eu acho o seguinte, de fato, o presidente da ANEEL foi nomeado pelo governo passado, mas o ministro é que está presente. A resposta, eu não ouvi a resposta, se vai cancelar a concessão ou não. Claro que é um contrato, se vai declarar a caducidade do contrato ou não. Eu ouvi ele dizer que vai esperar 3 dias, mas eu quero te ouvir, vamos debater e vamos ouvir com atenção a opinião de cada um dos nossos debatedores. Hoje a mesa está estrelada. Ricardo Rous. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas debatedores. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Olha, o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL são os grandes responsáveis, na minha opinião, por toda a balbúrdia que aconteceu nesse final de semana. Nós tivemos fortes ventos na sexta-feira e uma queda de eletricidade por muitos bairros da cidade de São Paulo e de outras cidades que são atendidas por essa empresa catastrófica, que é a Enel. A Enel, cujo contrato é do Ministério de Minas e Energia e a supervisão é da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Esses dois, Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, são os responsáveis. O ministro precisa, ter mais pulso forte, ficar dando resposta aqui ou ali, que o diretor da ANEEL foi do governo A ou do governo B, já se passaram 2 anos desse governo. Cadê o pulso? Eu acho que o Tarcísio acertou quando pediu a caducidade. Se a ANEEL tiver um mínimo de respeito com o povo da cidade de São Paulo e de outros municípios que a Enel
atende, vai sim instaurar essa caducidade nesse contrato. Nós não aguentamos mais o descaso da Enel com o povo da cidade de São Paulo, Capês. Já deu, já foi. Não é a primeira, não é a segunda vez. E se não fizermos nada agora, ministro, vai ter próximas vezes. A época de chuva está chegando logo ali na frente. Nós precisamos de uma nova empresa cuidando da energia elétrica da nossa cidade. Luiz Augusto Durso, claro que o contrato de concessão é um contrato com obrigações bilaterais, é um negócio jurídico, né, entre o ente público e o ente privado, com obrigações recíprocas. Quando um dos entes não cumpre a sua parte, o contrato pode ser declarado caduco. O que eu estranhei é que, diante de uma colocação como a do governador Tarcísio, o ministro de Minas e Energia se limitou a dizer, não, mas a ANEEL foi nomeada pelo governo do Jair Bolsonaro. A mim isso me parece muito mais uma resposta evasiva. E dar 3 dias para dar um plano que vai resolver só nas principais áreas, me parece insuficiente. Esse jaqueta aí do Procon, eu que reestilizei quando fui presidente. Mas queria te ouvir. Bom, é uma resposta política que não resolve muito a questão. Eu fico me perguntando até quando essas empresas vão justificar o injustificável, né? Fala, puxa, foi uma questão improvável, uma questão que não dava para prever, imprevisível. Até quando nós vamos falar que as questões são imprevisíveis do óbvio? Todo ano chove, todo ano venta em São Paulo. Todo ano nós temos problema com as árvores caindo e atrapalhando a energia elétrica. Todo ano isso acontece e todo ano a Enel justifica dizendo, eu não esperava nessa quantidade, eu não esperava nessa proporção. Então, sem dúvida nenhuma, é mais uma oportunidade para a gente cobrar. Porque esse modelo de parceria, concessão, é muito positivo. A gente tem que ter empresas privadas cuidando de coisas que o Estado muitas vezes não tem a competência ou a dedicação, mas também a empresa privada que vive só disso tem que entregar resultado. Por isso que esse contrato ele pode ser revisto a partir do momento em que uma das partes não está entregando adequadamente, e me parece que a Enel já não é a primeira vez, acontece uma negligência no cuidado, pelo menos no preventivo. A gente sabe que isso vai acontecer e vai piorar agora no verão, vai ter problema. E se nós não estivermos preparados para esse momento, nós teremos mais uma vez milhões de usuários da rede elétrica sem energia elétrica, que é já essencial à vida humana. Você que fica sem energia elétrica sabe a falta que faz. Segunda coisa, o índice apontou, uma pesquisa agora, durante esse período sem luz, que num determinado momento nós tínhamos mais cidadãos em São Paulo sem energia elétrica do que americanos lá depois do furacão. Então, o impacto de um vento bem menos relevante, bem mais fraco, bem menos importante, causou um prejuízo muito maior do que os Estados Unidos enfrentam com um furacão, que chegou na categoria 5, bateu no território dos Estados Unidos, categoria 4 ou 3. E a gente aqui com um ventinho, em comparação ao furacão, tem esse prejuízo. Isso, sem dúvida nenhuma, é a comprovação absoluta da nossa incompetência e dessas empresas que estão assinando essas parcerias de privatização e concessão e precisam entregar um resultado muito melhor. Doutora Priscila Silveira, brilhante advogada, como os demais que estão aqui nessa mesa. Doutora Priscila, o contrato da Enel é de junho de 2018. A gente fala Enel porque é uma empresa italiana. Ela foi fundada em 1962 na Itália, tem participação do governo italiano e a Enel veio aqui para o Brasil, pagou 5 bilhões e 500 milhões de reais para assumir o controle da Eletropaulo. Ela tem 73% das ações. Agora, ela já sabia, doutora Priscila, como era a situação. Sabe que tem um monte de árvore que precisa ser cortada, que cai quando chove, sabe que tem um monte de fio. Quando eu fui presidente do Procon, nós tentamos empacotar os fios num condutor, não conseguimos, é complicado demais. Agora, quem não tem competência não se estabelece. Se não tem condições de fazer os investimentos necessários, pede para sair, como falam lá no BOP, né? Boa tarde, Capês, aos colegas aqui de bancada, a nossa audiência. Capês, vários problemas aqui a gente poderia contestar. Começar pela questão da prevenção. Não é? Nós, pelo menos eu soube, que nós teremos ventos na área litorânea. Como que pode, em pleno século XXI, a gente não ter a mínima capacidade de ter, ao menos, uma ideia de que esses ventos estariam na capital, por exemplo? Não é? E mais do que isso, um caráter preventivo teria, sim, evitado. Eu disse isso em outros... Ontem mesmo falei isso também no Tá Na Roda. Disse que se nós tivéssemos um caráter preventivo, talvez tivesse evitado essas inúmeras catástrofes que nós estamos vivendo. Mortes, me parece que foram 7 mortes ou 10 até então. E aí, aqui fica uma questão. Me parece que cada um vai jogando e o problema... Sabe batata quente?
Sabe uma brincadeira de criança, que talvez muitos de vocês conheçam, outros não, que empurra essa batata e o problema vai se estendendo, e quem perde com isso é o usuário, que isso é um serviço essencial. Ninguém está pedindo nada, não. É uma garantia desse consumidor. Aliás, que o consumidor aqui é vulnerável, porque, veja, o ministro, né, Alexandre Silveira, veio, falou, olha, daqui 3 dias o problema vai ser solucionado. E como que ficam as pessoas que perderam alimento, perderam equipamentos? Ah, mas vai poder pedir na justiça. As pessoas não estão podendo fazer contato com ninguém. Então, como o Capês disse aqui, se é para fazer mal feito, a gente precisa analisar esse contrato. Analisar esse contrato porque, se é serviço essencial e tem cláusulas a serem colocadas, elas devem ser cumpridas. E, mais uma vez, o consumidor perdendo, porque é o consumidor vulnerável, como você bem disse lá no PROCON. O que vai adiantar multar? Eu ouvi falar que vai multar daqui 3 dias, tem que ter pulso mais firme e falar, ou você cumpre, ou nós vamos ver qual é, então, esse ônus diante do não cumprimento, para que não possa se estender essas perdas que a gente está acompanhando aí para pessoas que, inclusive, são, eu vou dizer, uma hipervulnerabilidade, por causa da questão financeira também. Tem gente que perdeu tudo, comida, perdeu equipamento, aí fala, vai procurar a justiça. Quando que essa justiça vai devolver esses bens para essas pessoas? Então, precisa ser revisto, sim, e eu concordo nesse ponto com o governador aqui de São Paulo, no que ele disse, com relação à caducidade. Guilherme Mendes, você achou que o ministro foi firme na sua fala? Capês, boa tarde, amigos da bancada, boa tarde você da audiência. Estão querendo colocar na conta do ministro uma situação que de fato não é dele. Veja bem, primeiro ponto, enterramento de fios. Essa é a solução para o problema. Isso é uma questão municipal, ninguém falou disso. Existe legislação na cidade de São Paulo prevendo o enterramento desde 2011. Nós estamos em 2024 e pouquíssimos cabos foram enterrados. Enterrou o fio, acaba tudo isso, porque esse jogo de empurra passa por dois problemas. O primeiro é a rede suspensa, que é danificada pelos ventos, não o vento propriamente, pelas árvores que os ventos derrubam. A Enel chega e fala, olha, eu não consigo arrumar a rede porque as árvores não são podadas, as árvores não têm manutenção. Essa manutenção é uma prerrogativa da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura, por outro lado, vem e fala, eu não posso fazer a poda das árvores porque a Enel não desliga a rede para eu poder fazer o serviço. E a gente fica nesse empurra. Nós tivemos isso agora no começo do ano. Passado 9 ou 10 meses, a situação se repete e se repete de forma mais trágica, porque naquela ocasião nós tivemos chuvas realmente muito excepcionais. Dessa vez não houve nem chuva, houve só ali uma pancada muito breve e ventos de verdade fora do padrão. Mas a questão ainda passa, primeiro, pelo enterramento dos fios, que é isso que a população de São Paulo tem que exigir da Prefeitura e tem que exigir do governo do Estado, e isso não tem nada a ver com o Ministério, e passa também pela discussão do modelo. É importante que vocês que estão em casa pensem e observem uma coisa, uma companhia que visa o lucro, ela não vai fazer o investimento além das suas possibilidades ou em prejuízo dos seus acionistas para te entregar um bom serviço. Ela visa o lucro. 12 de outubro, feriado. Você acha que eles queriam colocar equipes com 2.500, 3.000 homens pagando hora extras, pagando adicional para trabalhar e resolver o problema da sua casa? Não queriam. Ontem fotos veiculadas aí na imprensa mostraram uma série de caminhões parados no pátio enquanto as pessoas estão sem luz. Tem gente que não está respirando. Ele não é figura de linguagem, não está respirando literalmente, porque precisa de equipamentos para respirar. E sabe o que acontece? Eles não estão nem aí, porque o resultado financeiro da Enel é muito bom, vem batendo recorde atrás de recorde, ano a ano. A situação de quem perdeu os seus equipamentos de trabalho, sejam eles de informática, sejam geladeiras, quem perdeu a comida que tinha muitas vezes estocada porque fez no mercado no começo da semana, no começo do mês, e agora vai saber como vai virar o mês. Eles não estão nem aí. Agora, por que eles não estão nem aí? Porque eles são incompetentes, porque eles são ladrões? Não, porque é o modelo. O modelo que visa o lucro, partindo de um serviço essencial, ele vai ter que sacrificar alguém. E quem vai pagar essa conta? É você. Não ache nada estranho. Nós acabamos de ver outro exemplo lá no Rio de Janeiro. Laboratório para economizar teste, porque eles têm que lucrar. Eles deixaram de fazer testes e implantaram órgãos infectados em gente que recebia transplante. Isso é que tem que ser discutido. Em Goiás, a Enel foi expulsa. Por quê? Porque lá as atrocidades eram tantas e o governador Caiado bateu firme até colocá-los para fora. Foram para fora em 2022. Aqui em São Paulo eu não sei o que acontece.
houve muita leniência, houve muita boa vontade e já passou da hora dessa empresa pegar a mala dela e sair daqui. Agora, lembrando, uma empresa estatal, uma empresa estatal italiana. Tá bom. Muito bem, Guilherme Mendes, colocou com toda a liberdade seu posicionamento. Agora, Ricardo Rosso, tem a impressão que o Guilherme Mendes ignora que se for feita uma empresa estatal, quem vai ter que gastar o dinheiro é o poder público. E o poder público não tem dinheiro. Quem ele tem dinheiro é pagando impostos. Ou vai aumentar a tarifa de energia ou vão aumentar os impostos. Sabe quanto que sairia para você enterrar todos os fios? Tem 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros de fios em São Paulo. 80 bilhões de reais para fazer esse enterramento na cidade de São Paulo. Todos os fios. Não é uma coisa barata, não é uma conta barata para se fazer. Agora, o que eu coloco é o seguinte, eu quero colocar para a mesa debater. Quando a Enel assumiu em 2018 o contrato de concessão, claro que também você não pode, no primeiro ano, no segundo ano, já começar a cobrar. Você não tem como pressionar a empresa nos 2 primeiros anos ou 3 primeiros anos. Agora, quando ela assumiu o compromisso, ela já não sabia que ia ter que fazer investimentos. Ela pagou 5,5 bilhões para assumir o contrato de concessão. Ela pensou o quê? Que é moleza? Por que ela não faz investimentos para ficar por muito tempo conduzindo esse contrato de concessão? Queria te ouvir, Ricardo Rosso. A solução, então, é tirar a Enel e o governo assumir toda essa despesa? De jeito nenhum. Aí o Guilherme aqui está vivendo no fantástico mundo do comunismo fictício, onde é bonito. A realidade de hoje, Capês, é o seguinte: empresas públicas dando prejuízos, como Correios, o monopólio do Correio ineficiente e tal, dando grandes prejuízos. Essa é a realidade quando o poder público que não tem essa condição toma a frente. Não aconteceria nada de diferente se a Enel, que é uma estatal italiana e que, por acaso, há um tempo, o próprio presidente da República disse que havia a possibilidade de renovação do contrato, que já estavam conversando a possibilidade de... O ministro disse que essa conversa ainda não acontece, mas, enfim, a gente viu vídeos andando nesse aspecto lá atrás, não agora. Ô, Guilherme, meu amigo, indo contrário ao que você está dizendo, há uma lei municipal aqui dizendo que os fios devem ser aterrados e a justiça disse que não era a Enel quem deveria fazer. Sim. O contrato não está sendo bem fiscalizado, o contrato não está sendo bem cumprido. E quem deve fiscalizar isso é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula esse serviço aqui. E quem então tinha é que a enterrar agência que tinha. Quem tinha que enterrar o fio, na minha opinião, tinha que estar no contrato isso. Não, que ao longo do tempo... Hoje, de quem é a responsabilidade? Hoje ficou no limbo. Não ficou no limbo, Ficou no limbo. A Prefeitura Municipal não tem condição de fazer. O Capês trouxe aqui um valor absurdo aqui, que você faz um contrato com uma empresa privada e no contrato se diz o que a empresa deve ou não fazer.